e eu fiquei sem morango e sem uva. Mas na sexta-feira nós conversamos uma conversa, na minha opinião, uma conversa boa. Estamos conversando coisas boas na sala de aula, tanto na sexta-feira à noite quanto no domingo de manhã. Ocorre que no domingo de manhã nós entramos em férias a partir de hoje, né? Então a irmã que ia começar a vir para a escola bíblica a semana que vem, no domingo que vem, deixa para o outro ano, tá bom? Esse ano agora acabou, não precisa ficar triste. Ano que vem tem mais. Mas dá para vir na sexta-feira à noite. E nós temos conversado. É a minha opinião. Então eu emito a minha opinião. Na minha opinião, as conversas têm sido boas. Nós temos aprendido. E conversamos bastante coisa importante, bastante coisa legal na sexta. No sábado, alguns dos nossos irmãos foram para o congresso de células em Taquaritinga. E lá no congresso de células é interessante que eles ouviram, não sei se um, dois ou mais pregadores, foi falado muito do que foi conversado aqui na sexta-feira. Até o texto bíblico que nós exploramos na sexta-feira, o Tônio e a Tatiana estavam lá e estavam aqui na sexta. Até o texto bíblico que Jesus fala que o Pai o enviou, e assim como o Pai me enviou, eu vivo pelo Pai. Até o texto especificamente foi falado. Foi falado do cuidado com as pessoas que vão chegando, da importância de nós ajudarmos as pessoas. Bom, enfim, muita coisa que foi falado na sexta foi falado no congresso no sábado. E eu acho importante esse tipo de situação, por quê? Outro dia nós tivemos um congresso na igreja sede. Eu não lembro quais dos irmãos que estavam lá conosco na igreja sede. Mas o que foi ministrado lá na igreja sede, vários dos irmãos disseram: pastor, exatamente o que nós estamos conversando há algum tempo lá no São Jorge. E no sábado foram para um outro congresso, e ali foi ministrado também aquilo que nós temos conversado nesse altar. Eu acho isso importante para a gente pensar, para a gente fazer avaliação. Eu acho legal, por quê? Porque acaba fortalecendo a fé dos irmãos, no sentido de, bom, o nosso pastor, ele não está fora da visão de Deus para o Estado. Ele tá ministrando aquilo que Deus está ministrando no Estado, e está passando também pelo altar da igreja onde nós congregamos. Então, eu computo isso como uma coisa boa. O duro é se o pastor fala uma coisa aqui, o irmão vai num congresso ali, e ali é tudo diferente do que o pastor falou aqui. Aí vai no outro congresso lá, é tudo diferente. Aí nós vamos ter que ver o que está acontecendo, que não estão batendo as informações. Mas as informações, elas estão batendo. Porque há um alinhamento. Eu acho importante dizer isso. Há um alinhamento. Pastor Toninho, eu conversei com vocês, a maioria de vocês ouviu eu falar, porque eu falei mais de uma vez. Pastor Toninho sugeriu: Marcão, nós vamos nas quartas-feiras de novembro fazer reflexões em cima desses assuntos. Ele me mandou essas artes, a data e o horário. Os meninos aqui da mídia nossa, eles fizeram as alterações, mas o tema e o texto bíblico vieram do pastor Toninho. Ele falou: Marcão, vou compartilhar com você, se você achar legal, ir com a gente, vamos embora. Eu não sou bobo. Se o meu pastor está falando, eu vou acatar, eu vou agarrar, porque vai trazer bênção para a minha vida. E vai trazer bênção para quem está à minha volta. Isso aí é coisa básica. É coisa básica da fé. Então, agarrei a palavra dele, agarrei os slides, trabalhei os sermões, e agora eu tenho compartilhado com você. Então, recapitulação: não vale colar. De manhã, Celcinho, eu conversei com os músicos. Eu vou fazer assim agora também, tá bom? Pode ser? Com os músicos e com os diáconos. Aí os irmãos, caso os músicos e os diáconos não consigam ajudar, os irmãos vão ajudando eles daí. Primeira reflexão nossa.
dentro disso aqui. O milagre tal. Foi a primeira reflexão. Qual foi, Celcinho? Vamos começar por você. Não lembra? Pega a sua anotação aí. Tem anotação? Então pega a anotação e abre a anotação. Isso aqui é só um exercício de fé, irmão. Não é outra coisa senão um exercício de memorização, de lembrar, de fixar a informação, tá? Então, é importante. Primeira conversa nossa. O milagre começa na minha vida. Isso. Aí nós fomos para a segunda reflexão. Agora eu vou pegar um diácono, como a Érica está dando sopa aqui na frente, escalada aqui na frente nesse momento. Segunda reflexão nossa. Nós conversamos sobre o milagre na minha saúde. Muito bem, muito bem. Agora para os irmãos, para todos, válido para todos. Terceira reflexão nossa foi o quê? O milagre nas minhas finanças, na minha vida financeira. Muito bem. Então, conversamos. O milagre começa na minha vida, o milagre na minha saúde, o milagre nas minhas finanças. E hoje nós vamos fechar. Hoje nós vamos fechar com essa reflexão aqui, o milagre na minha casa. Inclusive, se você encontrar o pastor Toninho, ou marca lá no Insta, marca ele também. Fale para ele, pastor, nós fizemos uma reflexão que o senhor propôs lá e foi uma bênção. Ajudou bastante na nossa vida lá no São Jorge. Tá? Faz isso, ele vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz, em primeiro lugar, de saber que nós estamos procurando andar dentro do possível, alinhado com aquilo que ele tem proposto. Segundo, que você tem honrado ele e marcado ele na sua publicação. Ele vai ficar feliz, tá? Vamos embora agora, vamos fazer oração e pedir para Deus continuar conversando conosco. Fala conosco, Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu favor sobre a nossa vida, em especial a minha vida, porque eu sou a ferramenta que será usada nesse momento. Eu quero ser simples, objetivo e claro, a fim de que a informação ela chegue no coração dos meus irmãos e produza transformação em nome de Jesus. Diga amém. Apenas a título de organização. Alguém veio pronto para ser batizado? Pastor, não sou batizado, vim para ser batizado hoje. Pastor, eu nem sabia que ia ter batismo, mas como eu vim hoje e está tudo pronto aí, eu quero me batizar. Tem alguém assim? Só para eu saber. Oi? Renovação de batismo? Não. Nós não fazemos renovação. Boa pergunta. Inclusive a título de contribuir com a igreja. Nós não fazemos renovação de batismo por quê? A Bíblia diz que batismo é quantas vezes? Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Passou pelas águas, está batizada. Não passou pelas águas? Se ele não passou pelas águas e de livre e espontânea vontade, ele quiser passar pelas águas aqui nessa noite, nós batizamos ele. Entendeu? Ficou claro, Valdir? Aí é livre e espontânea vontade. É importante a gente conversar, é importante esse tipo de pergunta, porque aí dá a oportunidade, às vezes a mesma pergunta de uma pessoa, a mesma dúvida de uma pessoa é dúvida de outras pessoas, tá bom? Então nós vamos fazer a reflexão. Após a reflexão eu volto a conversar com vocês sobre o batismo. Vamos embora para a nossa leitura. Marcos 5, 21. Retornando Jesus do barco, ou de barco, para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés, lhe pediu, aos prantos, com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma enorme multidão o acompanhava,
apertando de todos os lados. Agora nós vamos pular lá para o versículo de número 35. Por quê, pastor? Porque do 20, não gravei agora, até o 35 vai falar da mulher do fluxo de sangue, que nós conversamos na semana passada. Então agora nós pulamos a leitura e vamos para continuar o texto do Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Jesus, porém, não deu atenção àquelas notícias. Voltando-se para o dirigente, voltando-se para o Jairo da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando, se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia. Adentrou o recinto onde a criança jazia. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa: filhinha, te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, a filhinha, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito, começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então, Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado. Mandou que dessem algo de comer à menina. Graças a Deus. Olha, a história, ela é conhecida e ela fala de um homem chamado Jairo. Jairo era chefe da sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam. Então, os praticantes do judaísmo se reuniam nas sinagogas. E ali eles ouviam a leitura da Torá e faziam as suas reflexões. O Jairo era uma dessas pessoas importantes dentro da sinagoga. Ele fazia leitura, ele explanava a sinagoga, ele conversava com os demais. Era uma pessoa de boa reputação entre os demais da fé ali que eles professavam. E o Jairo, ele acaba tendo uma dificuldade dentro da casa dele. A dificuldade foi que a filha estava enferma, a filha estava bastante enferma, a ponto de nós lermos o texto que ela chegou a morrer. O Jairo, ele vai até Jesus, ele procura por Jesus, ele conversa com Jesus pedindo: o senhor tem como ir na minha casa, colocar a mão na minha filha não está legal, minha filha não está bem, e eu preciso que ela seja tocada pelo Senhor. Ele fala: eu vou, claro. Lá se vão Jairo, Jesus, a multidão e os discípulos que o acompanhavam. No meio do caminho entra a parte da lição que nós fizemos a reflexão no domingo passado. No meio do caminho uma mulher vem, essa mulher toca na roupa de Jesus, Jesus para, a multidão para, os discípulos param, mas quando Jesus para um projeto, não significa que ele vai abandonar o projeto, ele para por um momento em um projeto, por estar executando outro projeto, mas ambos os projetos serão executados. Conversamos disso na semana passada. Então Jesus conversa com a moça, libera sobre a vida da moça: a tua fé te salvou, e aí vai embora, livre desse mal. A moça segue a viagem dela. Jesus volta para a caminhada em direção à casa do Jairo. No meio do caminho vêm pessoas que estavam na casa do Jairo, e uma das pessoas fala: Jairo, não precisa incomodar mais o mestre, a sua filha já morreu, agora não tem o que ele ir fazer ali naquele lugar, então deixa esse assunto para lá.
Quando Jairo ouve essa informação, Jesus está do lado dele. E estando Jesus do lado do Jairo, ele fala para o Jairo: não temas, creia somente, acredite. E o Jairo, ele coloca a confiança na palavra que Jesus libera. Eles seguem a caminhada, eles seguem a viagem deles até a casa do Jairo. Mas à medida que eles seguem, o texto deixa bem claro. Jesus diz assim: olha, é o seguinte, fica vocês aqui, seguirão me acompanhando Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Vamos lá, senta e acomoda ele aí, depois a gente ajuda ele no que for possível. Isso. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, Manuel. Fica tranquilo. Ouça o que Deus tem para falar com você agora. Então, Jesus, ele separa a multidão. Ele separa a multidão e aí ele faz o quê? Ele conversa. Pedro, Tiago e João vão me acompanhar. Veja, nós estamos na introdução. Mas a introdução, ela já mostra uma situação distinta. Jesus selecionando pessoas de pessoas. Jesus selecionando discípulos da multidão. Jesus selecionando alguém que precisava de um milagre, de um grupo de pessoas que simplesmente estava apenas ali acompanhando. Na multidão, Wellington, nós já conversamos disso várias vezes. Na multidão tem curioso e na multidão tem crítico. Na multidão tem pessoa que só quer ver o que vai acontecer e na multidão tem pessoa que só quer saber de reclamar do que acontece. Não importa o que aconteça, ela vai reclamar. Se for algo legal, ela vai reclamar. Se for algo que não é legal, ela vai reclamar. E assim segue a viagem no meio da multidão. Crítico e curioso. Então Jesus seleciona, ele chama os que acreditavam, os que andavam com ele. Pedro, Tiago e João vão com Jesus até a casa do Jairo. Chegando na casa do Jairo, há ali uma outra situação para ser resolvida. Havia muita gente na casa do Jairo, e ali na casa do Jairo o alvoroço estava estabelecido. O alvoroço estabelecido, Jesus entrando ali naquele lugar, ele simplesmente ele fala: tenham calma, a menina não está morta. Quando ele fala não está morta, as pessoas que estão ali começam a rir dele. Essa versão não usa o termo riram dele, mas tem versão que vai apontar exatamente isso. Riam de Jesus. E Jesus, ele simplesmente ele dá uma segunda palavra de comando na história, de uma maneira geral. Ele fala assim, vamos fazer o seguinte: quem não é da família, esvazia a casa. Na casa fica quem? O Jairo, fica a esposa do Jairo, fica a filha do Jairo, fica Jesus, Pedro, Tiago e João. Então Jesus faz uma limpeza no ambiente. O ambiente estava cheio de gente que não acreditava, e pior do que não acreditar, pessoas que ainda zombavam. Jesus limpa o ambiente, purifica ali o ambiente. E agora, então, Jesus vai até a menina, pega na mão da menina, declara na mão da menina, a menina levanta, estava morta, mas levantou e passou a se alimentar. Aí nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Tela principal, Lucas, sempre a tela principal, por favor. Vamos fazer a nossa reflexão. Porque alguém pode pensar assim, tá ok, mas eu não preciso que nada seja ressuscitado na minha casa. Na minha casa está todo mundo vivo. A dificuldade do Jairo era a filha ter enfermado a ponto de morrer. Às vezes a pessoa, ela precisa que alguma coisa aconteça no casamento. Está cheio de casamento enfermo e a ponto de morrer. Está cheio de vida financeira, cheio de pessoas, financeiramente falando, que estão enfermas, estamos falando financeiramente, enferma e a ponto de morrer. Está cheio de empresa enferma
e a ponto de morrer. Está cheio de gente fisicamente adoecendo e ao ponto de entrar num colapso se não tomar o devido cuidado. A reflexão ela é válida para todos nós, para que todos nós possamos entender e aplicar, usando um exemplo da Bíblia, princípios que fazem toda a diferença na vida de alguém que precisa de um milagre. Então, a introdução tendo sido feita, nós vamos organizar agora cada um dos pontos que eu vou propor para nós pensarmos. Primeiro ponto, o milagre na família começa quando eu busco Jesus com urgência. Primeira coisa importante para nós pensarmos, a urgência, o senso de urgência. Tem gente que não tem senso de urgência. Tem gente que está olhando a casa cair, mas a pessoa vai olhando a casa cair, e a casa está caindo, e ela está olhando a casa cair, e ela não faz nada, e a casa vai cair, e depois que a casa cai, a pessoa fala, caiu. Mas, antes da casa cair, você tem que ter o senso da urgência. Começou a dar uma balançada, eu vou fazer alguma coisa para que a minha casa não caia. É o senso da urgência que eu vejo muitas vezes falta na vida de muitas pessoas. Às vezes o casamento ele começa a ter algum tipo de estranhamento. A pessoa ela não liga o alerta. Eu até comentei de manhã, eu vou falar a título de produzir exemplos nas variadas áreas. Às vezes o casamento ele começa a ter um estranhamento. Não tem conversa, não tem diálogo, nunca foi assim. Antes conversava, antes dialogava, de repente para de conversar, de repente para de dialogar, de repente começa a ter umas atitudes ríspidas, de repente começa a ter um esfriamento. Quer dizer, alguma coisa já está acontecendo. Precisa, com alguma urgência, se movimentar para que a situação seja resolvida. Mas muitas vezes a pessoa espera o casamento morrer para depois querer fazer alguma coisa. Espiritualmente, ninguém desvia da noite para o dia. A pessoa muitas vezes ela vai dando sinais que alguma coisa não está legal. Antes ela lia a Bíblia, de repente ela para de ler a Bíblia. Ela fazia orações, de repente para de fazer orações. Ela estudava, ela participava, ela se envolvia. De repente ela para de estudar, para de participar, para de se envolver. A pessoa vai dando sinais. Espiritualmente ela está dando sinais que, se não for tomada uma medida, uma atitude urgente e séria, essa pessoa está a um passo de se desviar. Entendamos, morrer espiritualmente falando. Na saúde, mesma história. Essa semana que passou, conversando com a Márcia, ela contou de uma pessoa conhecida que simplesmente negligenciou os cuidados de prevenção. Nós, há pouco tempo, estávamos no mês da prevenção do câncer de mama. Tem mulher que não faz o exame da prevenção. Tem mulher que não faz Papa Nicolau. Tem mulher que não faz mamografia. Tem mulher que não costuma fazer exames básicos. De repente, quando vai querer fazer alguma coisa, diagnostica algo. Aí já fica muito difícil de se resolver. Tem que fazer anualmente os exames. Tem que ir fazer. Acabamos de encerrar o mês de novembro, mês da prevenção do câncer de próstata. Está cheio de homem que ainda tem aquela coisa, eu não vou no médico, não, o que? Tem que fazer. É importante fazer o exame de sangue, se necessário é importante fazer o exame do toque, é importante, é necessário. Essa pessoa que eu comentei, que conversava com a Márcia, não fazia, não foi atrás. Quando foi atrás, ficou sabendo. Quando ficou sabendo, uma semana depois já ia falecer, não tinha mais o que fazer. Porque aí a pessoa, só dela ficar com a informação do que ela estava enfrentando, ou ia ter que enfrentar, o próprio organismo já reage de um jeito que não tem o que fazer. Então, nós estamos falando do senso de urgência. O senso de urgência. Financeiramente é a mesma história.
Tem pessoa que não vai tomando os devidos cuidados. Entra na Casa Bahia, a turma vem lá e fala, viu, vamos fazer um cartão? Ah, vamos, é mais quinhentão de limite, né? É bom ter limite. Aí entra no Carrefour, vamos fazer o limite? Ah, o cartão? Vamos, é mais quinhentão de limite. Aí entra na Pernambucana, mesma coisa, vamos fazer um cartão? Vamos, é mais quinhentão de limite. Vai juntando. Aí compra com um, compra com o outro, compra com o outro. Não paga a fatura fechada, paga apenas o mínimo. A bola começa a desenrolar. A hora que a pessoa menos espera, ela está completamente enrolada financeiramente falando. Tem gente que não se atenta, tem gente que não presta atenção. Se entrou 1.000, eu posso gastar quanto? Quanto? E agora, né? Faço as contas tirando o dízimo já, eu não tiro. Você pode gastar 1.000, irmão, é seu, é seu. Esquece esse assunto nesse momento. Você pode devolver o dízimo e apresentar a sua oferta. Mas entrou 1.000, você pode gastar quanto? 1.000. Pronto, está tudo certo. Embora nós ensinamos e nós praticamos a devolução do dízimo. A pessoa sabe que ela tem 1.000 para gastar, tem 900 para gastar, pronto. Ela vai e ela gasta R$200 a mais naquele mês. No outro mês ela vai e ela gasta 200 a mais. Já vai acumulando. A hora que menos espera, essa pessoa está enforcada, financeiramente falando. Então, eu tenho que ter senso de responsabilidade, eu tenho que ter senso de urgência. A gente tem que saber qual é a hora, quando eu tenho que agir, quando eu tenho que me posicionar. Veja, só para a gente pensar junto aqui. A mulher do fluxo de sangue, quantos anos enferma? 12. Quando ela foi procurar Jesus? Quando não tinha mais recurso, não tinha mais dinheiro, não tinha mais médico e ainda a situação havia piorado. Olha o senso de urgência dela. Depois que tudo piorou, aí ela ouviu falar de Jesus, aí ela foi até Jesus. Antes, ela tentou resolver do jeito dela. A filha do Jairo adoeceu, o Jairo vai procurar Jesus. Esse é o primeiro ponto para nós pensarmos, o milagre na minha família. O milagre começa quando eu tenho senso de urgência. O milagre começa, podemos falar dos filhos, por exemplo. O filho que estava sempre ali perto de você, junto de você, conversava com você, brincava com você, de repente o filho começa a sair de perto, de repente você já não é mais assim aquela pessoa prioritária na conversa com o seu filho. Talvez tenha alguém abordando, conversando, cercando, talvez tenha alguém passando algum tipo de informação para o seu filho que possa até vir trazer prejuízo para o seu filho ali na frente. É importante a gente ter o senso da urgência. O senso da urgência. Eu preciso estar antenado, acordado, ligado naquilo que está acontecendo na minha vida. Eu tenho que tomar o cuidado de não deixar para amanhã. Um outro assunto que para muitos a Bíblia diz que quando Jesus falando, olha, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Eles casavam, eles davam-se em casamento, eles viviam a vida deles. Quando eles menos esperaram, a arca foi fechada e a chuva chegou, e o dilúvio chegou, e só sobreviveu quem estava dentro da arca. Não está falando que esse é um tempo de urgência? É ou não é? É o tempo da urgência da salvação. O tempo da urgência da salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo. É urgente. É para hoje. Não é para amanhã, não é para depois da manhã. Eu preciso entender a urgência das coisas. A urgência no casamento, a urgência com os filhos, a urgência financeira, a urgência com a empresa, a urgência espiritual, a urgência na saúde, a urgência das coisas. Tem gente que vai deixando para amanhã, vai empurrando sempre para amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Jesus disse assim, olha, você está acumulando toda essa riqueza. Amanhã perderão a sua alma. O que você tem vai ficar para quem?
Com outras palavras, Jesus estava dizendo assim: você não tem tomado cuidado com aquilo que há de mais importante. Senso de urgência. Versículo bíblico para quem gosta de anotar. Salmo 46:1. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Mateus 7:7. Pede e dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. É urgência, é o texto vai nos chamar a atenção. O milagre começa quando eu reconheço a urgência em buscar Jesus, a urgência em buscar em qualquer área da nossa vida. Não é só se eu tenho uma filha doente dentro de casa, a urgência de buscar Jesus em qualquer área da minha vida. Buscar Jesus pela família, buscar Jesus é um ato de fé, é um ato de amor. A urgência em buscar a Jesus. Segundo ponto, o milagre na família acontece mesmo quando há atrasos e interrupções. O milagre na família acontece mesmo quando há atrasos e interrupções. Ou seja, Jesus estava indo para a casa do Jairo. Enquanto ele está indo na casa do Jairo, o que acontece? A mulher chega, a mulher para, Jesus conversa com a mulher, a caminhada é interrompida. Eu acho interessante a gente pensar assim, olha, e se o Jairo, ele olhasse para Jesus e dissesse: viu, o senhor está indo na minha casa, agora o senhor vai parar para ficar aqui conversando com ela? Viu? Bom, tá bom, pode ficar aí, atenda ela aí, eu estou indo embora. Tem gente que faz assim até hoje. Às vezes a pessoa ela não tem a paciência de esperar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. O Jairo, ele ensina para nós, o milagre acontece mesmo havendo interrupções, mesmo havendo atraso, mesmo alguma coisa saindo um pouco fora daquilo que nós estávamos esperando que aconteça. Eu preciso entender, há um tempo, o tempo ele é pré-determinado por Deus. A resposta ao milagre ele chega, mas eu preciso aprender dentro desse tempo, espaço de tempo, da promessa para o cumprimento, há um processo. Eu preciso saber entender e saber viver o processo, desfrutar do processo, aprender com o processo. O Jairo estava ali vendo Jesus abençoa a mulher é ajudada por ele, ela volta para casa curada, liberta. E depois que ela volta para casa, Jesus faz o quê? Jesus segue junto com ele. A Bíblia fala sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber ou vestir. Ansiedade tem que ser combatida, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O ansioso, ele quer resolver, ele quer fazer, ele quer. Você já foi a alguma repartição pública? Você pegou a sua senha lá, seja no médico, seja no hospital, você já foi em algum lugar, já pegou senha alguma vez? No açougue, pelo menos, você já foi? Sim ou não? Foi? Você foi no açougue de domingo, na hora do almoço? Você pega a senha. Aí você tem que esperar, não tem? Vai adiantar você causar? Vai adiantar você ficar, viu? Está demorando, não, estou com pressa. Vai adiantar? Não vai adiantar. E se quem estiver atendendo ver que você está nervosinho, eles vão demorar mais ainda só para te ensinar que as coisas não são do jeito que você quer sempre. É assim. Então aqui, Jesus ele está conversando com Jairo, ele está ajudando Jairo, está indo para a casa do Jairo, mas no meio do caminho uma interrupção. Mas uma interrupção não significa um aborto. Uma interrupção não significa deixar para trás, abandonar, esquecer algo que estava sendo trabalhado. Tanto que daí ele continua seguindo a viagem com o Jairo. Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Abacuque 2:3. Se tardar, espera. Isaías 40:31.
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Primeiro ponto para falar de milagre nessa noite. Nós conversamos no primeiro ponto o que mesmo? O que nós conversamos no primeiro ponto? O milagre começa quando eu tenho senso de urgência. Segundo ponto, o milagre acontece quando eu sei entender e esperar o tempo do agir, o tempo do mover, do manifestar de Deus, mesmo que haja atraso, mesmo que haja interrupção. Terceiro ponto, o milagre na família, o milagre na minha vida, o milagre na minha casa, o milagre acontece ou exige fé, mesmo diante das piores notícias. O milagre exige fé mesmo diante das piores notícias. Quando eles retomam a caminhada deles em direção à casa do Jairo, vem alguém da casa do Jairo e fala: viu, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. Jesus estava do lado do Jairo. Quando nós estamos do lado de Jesus, a boa notícia ela sempre chega. A boa palavra ela sempre chega. O que Jesus fala para o Jairo? Não temas, creia. Enquanto vinha do inferno uma voz tentando dizer para ele, não tem o que fazer, do lado dele estava o próprio Jesus dizendo, não tenha medo, acredite, creia. Eu tenho que saber lidar, encarar com as piores notícias que chegam muitas vezes de maneira inesperada. Lembrei de manhã, até comentei com os irmãos, lá na casa do Jó. Caiu a casa, pegou fogo em tudo, morreram os gados, morreram os servos, sobrou só eu para falar. Ó, tragédia. Mas eu estou aqui para dar a notícia, e não é uma boa notícia. Pera lá, às vezes a gente recebe uma notícia que não é legal. Na empresa, às vezes você recebe uma notícia que não é legal. No médico, às vezes você recebe uma notícia que não é legal. Às vezes você recebe uma notícia que não é legal, dentro de casa, dentro do contexto da família. E quando nós recebemos algo que não é legal, se nós não tomamos cuidado, nós tendemos a falar a coisa errada, a agirmos de um jeito que não é o melhor jeito. Então é ter o controle daqui, ó, ter o controle da mente e colocar a nossa fé em ação. Sabemos fazer uso da nossa fé nos momentos mais difíceis. Porque uma coisa é nós vivermos a nossa fé quando está indo tudo bem, quando está dando tudo certo. Outra coisa é nós fazermos uso da nossa fé quando o diagnóstico vem, e o diagnóstico é um diagnóstico ruim, não é um diagnóstico legal. Quando você estava para fechar um contrato poderoso e a resposta vem, olha, vamos esperar, não vamos fechar nada agora. Quando você estava para receber algo que era algo que ia fazer, você já tinha feito até as contas com o que você ia fazer com aquele dinheiro, aí alguém fala, não vai sair esse dinheiro agora. Quando você ouve um filho ou ouve uma filha dizendo, olha, pai, mãe, aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, ou aquilo outro, está preparado para notícia ruim. Claro que nós estamos esperando notícia boa, claro que nós queremos receber notícia boa, mas nem sempre é a notícia boa que chega. Às vezes chega a notícia ruim, às vezes chega uma notícia que não é legal, e nós precisamos. O Jairo, ele estava do lado de Jesus, e Jesus fala para ele, fica tranquilo, não tenha medo, creia. Marcos 9:23 vai dizer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Salmo 112, 7. Não teme más notícias, seu coração é firme. João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. Outro dia eu estava falando para o João, comentei inclusive com os irmãos ano passado, final do ano passado, fui no médico. O médico pediu ressonância do pulmão, fiz ressonância do pulmão. Na ressonância saíram nódulos. Quando eu levei o exame que ele falou, tem uns nódulos aqui, eu ouvi, a gente se preocupa de imediato, você fala, mas eu fiquei firme ali. E aí, doutor, o que significa? Significa que nós vamos acompanhar, significa que nós vamos ficar atentos,
significa que nós vamos ver o que é, o que não é. A Vânia, a filósofa Vânia, ela costuma falar assim: tem gente que morre antes só com o barulho do disparo. A bala nem chegou, a pessoa já morreu. Morre antes do tiro. É isso. Pera lá, e aí? Vamos fazer. Já fiz outro exame. Nada, e não vai dar nada. Mas se você não se prepara emocionalmente, você ouve uma conversa como essa, você fica maluco ou não fica? A primeira coisa que a gente quer fazer é: eu vou nas Casas Bahia, vou comprar um monte de coisa, e aí eu deixo aí tudo para a Marcinha pagar. A Márcia com o Luiz que paga. Se a gente não toma cuidado, a gente pensa coisa ruim. A nossa cabeça estando ruim, todo o nosso corpo vai receber informação ruim. Então eu preciso estar com a cabeça no lugar. Eu preciso colocar minha fé em ação. Jesus falou: creia, creia. Foi o que Jesus disse. Jesus estava com Jairo. Jesus está com você, Jesus está aqui. Diga amém, diga aleluia, diga graças a Deus. Ele está aqui, irmão. Talvez você veio para cá e as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse. Talvez você veio para cá e a situação está adversa. Talvez você veio para cá e a situação, ela até possa ter fugido do seu controle, mas Jesus está dizendo assim: olha, não tenha medo, creia, coloca a sua confiança em Deus, coloca a sua fé em Deus, acredite que o seu Redentor está vivo e vai se levantar em nome de Jesus. Quarto e último ponto, só para a gente recapitular. Primeiro ponto fala do quê? Senso de urgência. Segundo ponto fala do quê? O segundo ponto fala do tempo. Não seja vencido pelo tempo. Terceiro ponto, saber administrar as notícias difíceis. Saber lidar com as informações que não são legais. Quarto e último ponto. O milagre na família se manifesta quando Jesus entra na casa, remove o ambiente da incredulidade. Uma coisa é Jesus entrar na casa, outra coisa é Jesus remover o ambiente da incredulidade. Quando Jesus chega naquele lugar, antes de chegar na casa, ele já tinha falado para a multidão: vocês ficam aí. Quem vai me acompanhar é o Pedro, Tiago e João. Separação. Quando ele entra na casa, tem um monte de gente na casa. Ele faz o quê? Pode sair, fica só a família aqui dentro. O Pedro, Tiago e João. Selecionar. Se você está querendo um milagre na sua vida, a gente fala, às vezes tem gente que entende errado, que interpreta errado. É a Bíblia, é a palavra. Jesus selecionou. Contei aqui, um dia eu estava indo embora para minha casa. Morava no São Dimas na época. 10 horas, 10 e pouco, não sei a hora certa. Era depois de um culto. Se era culto de quarta, de sexta, não sei falar. De domingo, isso eu não sei. Alguém veio correndo. Pastor, preciso que você vá lá na minha casa. Minha mãe pediu para chamar você. Falei: mas o que está acontecendo? Está pegando fogo na minha casa. Falei: não, mas então tem que chamar o bombeiro. Não, pastor, não, é uma coisa estranha, porque pega fogo no banheiro, depois pega fogo no quarto, depois pega fogo na sala. Falei: o quê? Pastor. Falei: nossa, o que está acontecendo? Lá vamos eu. Cheguei na casa, a casa estava cheia. A rádio peão, né, como a turma costuma falar, os fofoqueiros da região, estava tudo lá. Só não tinha celular na época, igual tem hoje, na facilidade, que senão estava tudo, a turma ia ganhar visualização em cima da situação. Cheguei lá, um monte de gente, eu tive que pedir licença para entrar. E aí eu vi, olha lá, pastor, pegando fogo no banheiro. De repente parava o fogo. Aí pegou fogo no quarto e parava. Meu Deus, quem aqui é da família? 3 ou 4 pessoas levantou a mão. 4. E o restante? Não, nós estamos aqui para dar um apoio moral, para ajudar a interceder. Então, obrigado pela ajuda. Pode ir embora tudo.
Pode sair tudo. Não, mas eu sou uma autoridade espiritual. Autoridade espiritual, com todo respeito, vaza também, cai fora. Fui tudo para fora. Estava tudo lá, não tinha resolvido nada. Eu fui lá para ajudar a resolver de alguma forma. Aí eu vou conversar com a família. O que está acontecendo? Com o que vocês estão mexendo? O que vocês estão procurando? Ah, nada, pastor, nada. Alguém está procurando alguma coisa. Isso aqui não é normal. Isso aqui, alguma coisa está fora do lugar. Alguém dá um toque na outra pessoa e fala assim: falei para você, falei. Eu percebi e falei: o que você falou? O que você fez? Não, pastor, que ela estava tirando sarro da mãe de santo. Ah, está tirando sarro da mãe de santo. Entendi. Vamos aprender algumas coisas importantes. Nós valorizamos a nossa fé e respeitamos a fé do outro. Podemos nem concordar com a fé do outro, mas nós devemos respeitar a fé do outro. Principalmente quem não exercita a fé do jeito que tem que exercitar. Com outras palavras, quem não é crente direito, quem não é crente firme, não pode sair por aí zombando da fé dos outros. Foram arrumar confusão com a mãe de santo. A mãe de santo deve de ter feito alguma coisa lá. Só pode. Que pegava fogo. Eu vi. Ninguém contou. Pegava fogo no banheiro. Assim, pegava, de repente parava e começava a pegar fogo Era uma coisa impressionante. Falei, bom, vamos orar? Oramos. Repreendemos o mal. Ali naquele momento a pessoa confessou, que confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus agiu, o fogo acabou. Graças a Deus não fui chamado mais para apagar nenhum fogo estranho em lugar nenhum. Mas é isso aqui. Às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do casamento, tem gente demais. Tem gente que não ajuda nada e ainda está atrapalhando. E a gente tem que fazer a seleção. Tem gente que não sou, meu irmão. A Bíblia diz: quem comigo não ajunta, espalha. Se não está juntando, está espalhando. Aí eu tenho, você tem, nós temos que tomar decisões. Jesus chegou ali e ele fez o quê? Esvazia a casa. Quem vai ficar? Quem acredita em milagre. Quem vai ficar? Quem está torcendo para a vitória acontecer nessa família. Quem vai ficar? Aquele que tem condição de receber a bênção através do testemunho de alguém. Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe e a menina, foram quem ficaram na casa. Sabe, isso é uma coisa que nós temos que aprender e trazer para a nossa vida. Às vezes nós carregamos do nosso lado gente que zomba de nós. Às vezes você quer vencer financeiramente e você carrega junto com você no dia a dia gente que zomba de dizimista, de ofertante. Você é dizimista, você é ofertante, mas você anda com gente que não dizima, que não oferta e ainda zomba de você. Você sai do seu lugar, vem para frente receber a oração pelo enfermo, mas muitas vezes anda com pessoa que não acredita na oração pelo enfermo. Falei domingo passado, né, de várias formas que as pessoas usam para manifestar saúde, né? Lendas e assim por diante. Ainda ontem eu vi uma avó. Tem alguma avó aí? Dei alguma avó? Uma avó, deixa eu ver. 2, 3, 4 vó. As vó vieram, 5 vó. Vai aparecendo vó aí, ó. Tá pipocando as vó. Aí tava lá uma avó com a criança no colo, um passarinho na mão, segurando o passarinho. Colocou a passarinho piano na boca da criança quase. Para ver se a criança começava a falar. Barbaridade, não está fazendo isso não, né? Não vai pôr o passarinho lá para piar na boca da criança. Mas é. Então, a pessoa muitas vezes não acredita naquilo que você acredita. Domingo à noite, costumeiramente você vem domingo à noite. Para você, domingo à noite é dia de consagrar sua semana para Deus. Fica andando com quem não consagra a semana para Deus. Chega domingo, você já não vai querer vir para o templo. Chega domingo, você já vai estar em tudo quanto é lugar, menos no templo. Mas você quer que Deus faça um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. São coisas simples, mas que têm sido deixadas de lado. Então, urgência, paciência, controle, e aqui
A limpeza, 4 palavras resumem a nossa conversa. A limpeza. O que não vai juntar, contribuir, acrescentar, tchau, obrigado. E a Bíblia diz que Jesus pegou na mão da menina, liberou a palavra da vitória na menina, e a menina ficou em pé, e a menina passou a comer, e a menina está até hoje lá, contando o testemunho daquilo que Deus fez na vida dela. Fica em pé, porque eu quero orar com você. Irmão, as coisas elas são simples, mas não é porque elas são simples que elas devem deixar de ser feitas. As coisas precisam ser feitas, mesmo que elas sejam simples. Deus tem resposta para você. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem algo para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa. Mas saiba entender isso daí. Saiba entender que há o tempo certo. Saiba entender que você tem que agir. Tem que ter pressa para buscar Jesus. Não dá para ficar esperando. Preciso de Jesus, vou buscar Jesus o quanto antes. Saiba entender, ouvir. Muitas vezes vão chegar informações ruins, notícia ruim. Ouça, entenda, se controle, se esforce para manter o juízo no lugar. E esteja cercado de gente que acredita no seu milagre, que torce pelo seu milagre. Porque é assim que Deus trabalha. Aqui está um bom exemplo. Há outros exemplos, pastor? Sim, há outros exemplos. Esse foi o exemplo selecionado pelo nosso pastor para nós fazermos a reflexão sobre o milagre na minha casa. Converse com Deus nesse momento. Se você precisa de um milagre, coloca diante de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro com esses irmãos, tanto os que estão aqui no templo, quanto aqueles que estão conosco pela transmissão. Todos nós precisamos de milagres. Todos nós precisamos de respostas. Todos nós precisamos que algo aconteça na nossa vida. O fato é que alguns entendem que há uma certa urgência, que não dá para ficar esperando, que precisa se movimentar e buscar em Jesus a resposta. Já outros vão prorrogando, protelando, deixando para amanhã, deixando para depois de amanhã e assim por diante. Há um tempo para ser materializado. E às vezes a ansiedade ela interfere, atrapalhando o projeto ou o processo. Nos ajuda a entendermos e aprendermos no processo. Há ainda, Deus, as notícias ruins, as palavras difíceis que são lançadas. E nós precisamos ter controle da nossa mente para não tomarmos decisões erradas por causa da notícia ruim. A notícia ruim, ela deve ser combustível para alimentar ainda mais a nossa fé. Ah, meu Deus, a situação de estarmos cercados de quem não acredita ou não quer que o milagre aconteça na nossa vida. E nós temos que saber, entender e agir. O Jairo, ele aceitou que Jesus colocasse para fora quem não tinha necessidade nenhuma de estar naquele lugar. E isso gerou naquela família a mudança da situação. Eu oro por esses irmãos, eu abençoo essas casas, essas famílias, eu abençoo, Deus. E se o tema é milagre na minha família, que o milagre venha acontecer em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Diga amém, diga graças a Deus,
Bata a palma para Jesus. Glória a Deus. O Lucas nos ajude. Marcos 16. Marcos 16. Vocês fiquem com uma música no fundo, de maneira que eu não tenha que competir com vocês. E nós vamos ler a Bíblia. Marcos 16, verso 15. Pode ser o verso... Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Por que nós batizamos? Batizamos porque a Bíblia ensina sobre o batismo. Jesus foi batizado. A Bíblia fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Verso 8, 9 e 10. Romanos 10, verso 8, 9 e 10. Ó. Romanos 10. Isso. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca, no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Essa palavra que nós estamos pregando. Que em Jesus o seu milagre vai acontecer. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo. Agora sim, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para salvação. Todo mês nós estamos aqui, preparados, todo mês. Se tem alguém que quer dar o passo de fé e passar pelas águas do batismo, nós estamos prontos para ajudar a pessoa. O que a pessoa tem que ter? Qual o pré-requisito para batismo? Fé. Confiar em Jesus, na palavra dele. Esse é o pré-requisito. Então eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Eu vou fazer diferente do que eu tenho feito nos últimos meses. Os músicos vão cantando. E aí eu quero que venha aqui para frente quem não passou pelas águas. Quem não passou pelas águas, vem aqui. Eu passei quando eu ia na igreja católica. Eu também passei. Aquele batismo para nós não é o batismo de Jesus. Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Não teve padre derramando água na cabeça de Jesus. Então, por isso nós batizamos em regime de submersão. De imersão, a pessoa fica submersa debaixo da água, tá bom? Além do Valdir, vem para frente que eu quero conversar com você, Valdir. Nós vamos conversar sem compromisso, mas eu quero conversar. Se tiver mais alguém, sai do lugar e venha para frente. Eu quero conversar com você. Enquanto nós vamos conversando, ali nós vamos cantando e vamos conversando. Eu não sei se tem alguém ou não que está vendo roupa, porque se ele der o passo de fé para passar pelas águas, ele não está com roupa aqui, já está encaminhado. Ótimo. Então, maravilha, tá? Vou conversar com ele. Vocês vão aí, tá bom? Quem está em casa, vai cantando junto com a Gleiciane. Com aquele Messi escrevendo, com dedos no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse?
pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Cante a música. E os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi Nós vamos batizar o Valdir em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Perguntei para ele: você entendeu a mensagem? Você entendeu o assunto batismo? Entendi. É da sua vontade ser batizado. Ele falou: pastor, essa é a hora de eu passar pelas águas do batismo. Isso é urgente. Sendo assim, vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Quem é esse? Quem é esse que era sem pecado e não
se entregou e os meus pecados levou. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o Valdir, que Deus continue abençoando a todos nós. A palavra ela vai se cumprindo, aquele que crê e for batizado será salvo. E Deus, ele sabe exatamente o jeito que ele faz, a hora que ele faz. Ele tem a hora certa para agir na nossa vida. Amém? Quem estava conosco até então pela transmissão, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando. Tenha uma ótima semana. Aqui conosco pela primeira